Oi, gente, aqui é a Marielle. Você tá com a gente no Lá Fora. E eu tô aqui com a Vanessa e com o Pedro. O Nag, Oi, gente. Para quem nos ouve, a gente está hoje aqui fazendo um formato diferente. A gente está numa live no Instagram para a gente ter imagens de nós, não só áudio. E alguém escreveu aqui que o Pedro parece o Ross e parece mesmo. E a gente está animado com isso, porque já entra na nosso episódio de hoje, que hoje nós vamos falar sobre The Handmaid's Tale, uma série muito, muito especial para mim. Vocês começaram a assistir, né? Mas vamos primeiro, então, falar um pouquinho do comentários de outros episódios. A gente está feliz da vida que o nosso episódio sobre a Copa foi semana passada. Hoje já acabou a Copa, tava todo mundo animado, agora acabou. E aí? Triste, triste, muito isso, triste. Ai, que triste, dureza. né, gente? Falei no episódio que futebol e Copa do Mundo ajuda você a lidar com a castração, elaborar limites, onipotência. Exatamente o que aconteceu a partir do pênalti do Rodrigo. Nossa, é verdade. Eu fiquei pensando isso, sabe? A gente estava conversando agora sobre dificuldades de ser mãe e pai de criança pequena. Fiquei pensando, jogadores chorando, pedindo desculpa, né? A gente estava aqui criticando no último episódio, gente, eu pelo menos fiz um pouco de crítica sobre essa coisa do herói, do mito, desses jogadores que ganham uma fortuna. Mas quando eles perderam, eu fiquei também pensando, nossa, que responsabilidade, né? Como é pesado esse lugar. E eu que não queria estar lá perdendo um pênalti. Nossa Senhora. Meu filho chorou por umas no meio do jogo da Argentina, na sequência ele continuava chorando. Daí depois ele foi até o álbum da Copa e queria arrancar fora a página da Croácia. Oh, tadinho. Revoltado. O Hum. seu filho, Não, é Pedro? muito triste mesmo. É um exercício, né, de falar, tá bom, perdemos, é isso aí, jogo é isso, né? Um dia de derrota, como a gente estava falando. Às vezes colocar criança pequena para dormir é uma noite de derrota. É. Então, vamos começar lendo algum comentário que vocês receberam aí, depois a gente entra no nosso episódio de hoje. Vamos. Eu vou pegar um comentário que a gente achou engraçado Sim, Pedro e vai ler o simpático comentário. também, que é do Felipe Melo. O perfil dele chama O Hematologista. Ele escreveu assim: Gente dos céus, conheci essa semana o podcast de vocês e assim, ainda não estou sabendo lidar com ele. Já estava tendo dificuldade com amor porque estava lendo Eros Bittersweet, da Carson, e quando começo a digerir ela, vocês me jogam uma Liv Stromquist. Estou com pena da minha terapeuta essa semana. Então, esse foi o recado. Valeu, Felipe, pela audiência. Bem-vindo ao nosso programa. Que Eu vocês acham? adorei o entusiasmo do Felipe. Eu gosto muito de gente entusiasmada. Parece que ele tava tipo, meu Deus, que legal! E agora o que eu faço com isso? É. Eu também adorei. Achei Bom, que deu uma animada, assim, também. Ai, vou contar uma coisa no aqui, dia gente, pra que eu mim, fiquei a tão hora que eu feliz. li. Contei pra vocês, mas vou falar pra você que tá nos ouvindo. Essa semana eu fui num lugar e uma pessoa falou: Ah, você é a Marielle? Eu falei: Sim. Aí ela falou: Ah, reconheci sua voz do Lá Fora. Fiquei tão feliz. Achei legal a pessoa reconhecer, né? Parece a nossa relação com o nosso analista, né? Muitas vezes a gente vê tão pouco, pelo menos quem deita no divã, eu lembro de ver muito pouco minha analista quando eu fiz formação, e a voz fica, né? A voz é uma coisa muito presente, muito, muito forte. Então, vamos começar falando sobre essa série, The Handmaid's Tale. Se você não assistiu, não tem problema, fica aqui com a gente. A gente vai eu vou dar uma contextualizada. Dos três aqui, fui a única que assistiu tudo. A Vanessa começou a assistir recentemente, o Pedro assistiu só um episódio Primeiro, para se localizar um pouquinho. Então, tá bom. Então, The Eu Handmaid's assisti a Tale primeira é uma temporada. série que é uma produção da Hulu. Não sei como é que fala, Hulu. Não tem esse streaming no Brasil. A série foi iniciada em 2017 e acabou agora, em 2022. Então foram 5 anos de série, aquelas que vão lançando temporadas anualmente, a gente fica esperando.
Essa série ela é baseada num livro da Margaret Atwood. Ela é uma escritora canadense que tem atualmente, acho que mais ou menos 85, 86 anos. Ela continua ativa, escrevendo, ela participou de algumas filmagens. E a série The Handmaid's Tale significa o conto da Aia. Não sei bem o que é essa palavra, handmaids ou Aia, mas para encurtar a introdução, a série começa. Eu não me lembro, Pedro, como que é o primeiro episódio. Bom que você viu, assim, que você vai estar mais fresco. Mas na minha lembrança, porque eu realmente assisti enquanto foi lançando, então faz 5 anos que eu assisti o primeiro episódio. Ele já começa ali, a coisa acontecendo, e ao longo de várias temporadas você vai entendendo o que aconteceu para a coisa ter ficado daquele jeito. Então, o cenário, pelo menos todo das primeiras temporadas, é Gilead. Gilead organizado do jeito que é. Gilead é uma sociedade distópica que é como se tivesse acontecido uma revolução conservadora nos Estados Unidos e um grupo político, econômico tomou o poder do país e mudou as regras do país. O país se tornou, então, uma espécie de ditadura fanática aos moldes do que, na realidade, a gente tem, talvez, em países islâmicos, mais uma ditadura católica, né? Eles têm a Bíblia, têm a cruz, não tem muitas explicações da religião, mas a gente entende porque as mulheres falam, né? Principalmente as aias, né? Que eu vou explicar o que são. As aias falam, como é que elas falam? May the Lord open. Elas ficam repetindo umas frases, né? Eu lembro que você comentou da congregação, se não me engano, que tem uma frase, né, que as pessoas falam assim, sempre do mesmo jeito. Elas também têm, as aias, né? Elas falam, não sei, blessed, bendito seja o fruto, que may the Lord open. Então, toda vez que elas se encontram, elas ficam repetindo essa frase. Então, o que são as aias? O começo da série é uma casa, é tudo muito bonito. Não sei se vocês sentiram isso, né? Tem uma fotografia muito bonita, aquela coisa assim. É Boston, pelo menos aonde a June tá no começo. Tem uma cidade bem fria, tem aquelas luzes assim, parece sempre uma fotografia meio de época, bonita, ela sempre tá perto da janela. É uma casa que não tem nenhum equipamento eletrônico, né? Não tem som, não tem música, não tem computador, não tem nenhuma máquina. As mulheres ficam em casa, né? Não tem crianças, até no começo, pelo menos. E a casa é formada por um comandante, a sua esposa, que tem uma roupa específica, a Aya, que é a personagem da Elizabeth Moss, que é a June Osborne. Ela também tem uma roupa específica, um vestidão vermelho com uma espécie de chapéuzinho, assim, branco. E a Marta, que é a empregada da casa. Então, a ideia houve uma revolução de costumes política, e a sociedade virou uma sociedade absolutamente totalitária, né? Aos moldes ali de Admirável Mundo Novo, das piores distopias descritas na literatura. Eu acho que tem um impacto estético muito grande essa série, pelo menos quando eu comecei a ver há 5 anos atrás, na internet, no Instagram, sei lá onde, aquelas figuras daquelas mulheres, essas roupas vermelhas, eu fiquei muito impactada, eu fiquei muito interessada, porque eu falei, nossa, o que é isso? Tem toda uma coisa estética, né? Porque cada categoria de cidadão, vamos pensar assim, tem a sua roupa específica. Então, o que aconteceu nessa distopia que foi escrita pela Margaret Atwood? Então, os Estados Unidos estava passando por uma crise em que não nasciam mais bebês. As mulheres estavam ficando estéreis. E isso foi uma justificativa suficiente para que um grupo tomasse o poder e mudasse tudo. Então, o que aconteceu? Tiveram pessoas que foram levadas para as colônias, que é muito parecido com com o que aconteceu, me parece, na China, com aqueles lugares de trabalhos forçados na Revolução Cultural do Mao Tse-tung. Então, tem pessoas que são levadas. Tem duas crises, né, que levam a esse golpe. Tem a crise da fertilidade.
as mulheres não engravidam mais, nascem muito poucas crianças e tem uma crise climática, tem problemas de poluição. E então isso é suficiente para ter essa revolução e a sociedade é reorganizada de outro jeito. Então é uma sociedade absolutamente militarizada, né? Tem pessoas armadas em todo lugar, que são os the eye, que são os olhos, né? Que ficam fiscalizando tudo. As handmaids, que são as aias, elas são as mulheres férteis que podem engravidar e que são designadas para casas de comandantes. Essas mulheres férteis que podem engravidar, elas são colocadas nesse lugar por algum tipo de pecado moral. Então, ou elas eram mães solteiras, ou elas não eram casadas, algum tipo de mulher que naquela sociedade não merece ter uma vida familiar, vamos dizer assim. O que essas mulheres fazem? Elas estão ali para servir aquele comandante, tem um ritual que eles chamam de cerimônia, que é uma cerimônia de estupro assistido. Então, a esposa do comandante segura a aia e o comandante estupra ela, tendo uma relação sexual muito estranha, assim, né? E aí, se ela engravida, essa mulher vai ter um bebê e esse bebê vai ser considerado desse casal, do comandante da sua esposa, e tem rituais de nascimento que são muito bizarros também, que enquanto a aia de fato está em trabalho de parto e tem um bebê, a esposa do comandante também está lá em trabalho de parto, junto com as outras esposas, e aquele bebê é tirado dela, ela tem o direito de amamentar em algumas situações, e aí depois ela é designada para outra casa. Então ela é separada do seu filho. Então isso é mais ou menos o tema principal de The Handmaid's Tale. E aí, ao longo das temporadas, a gente vai se explicando como que a situação chegou aonde ela está. Então é muito interessante, porque tem um monte de partes da série que vai mostrando o antes, né? O que acontecia? O que acontecia com a June antes? Como que era a vida dela? E é muito curioso, porque eu assisti em 2017, 2018, né? Quando o Bolsonaro foi eleito. E tem muita gente que falava isso na época. Nossa, eu não consigo assistir. Porque tinham muitas coisas parecidas, né? Não estou falando que a gente vai viver Gilead, tomara que não. Mas a Margaret Atwood, ela fala em algumas entrevistas que a coisa que mais angustia ela é as pessoas dizerem isso nunca vai acontecer aqui. E ela diz que tudo que ela colocou no livro, na história, já aconteceu em algum momento na história humana, em algum lugar. Então são coisas atrozes, né, de um tipo de controle e de violência com o direito das pessoas. Em Gilead, os homens brancos, não tem essa questão da raça em Gilead, tem mulheres negras e homens negros também, meio misturado, médio. A grande questão em Gilead é contra as mulheres. Então, as mulheres elas são proibidas de ler e escrever. Então, elas ficam em casa fazendo nada. Elas bordam, tem muito pouca coisa que elas são permitidas, né, a fazer. Então, elas bordam, elas cuidam das flores. Da casa não, porque tem uma empregada que faz comida, etc. E tem tem uma espécie de grande romantização desse passado que supostamente teria sido maravilhoso. Que era um passado em que as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa e dos filhos, e que os homens eram os homens, a gente vem falando muito isso em vários episódios, né? O homem da polis, o homem cidadão do mundo da cidade, aquele que lê, aquele que define as regras, etc. Então, em Gilead tem algumas casas de prostituição, onde tem mulheres que também foram tiradas das suas vidas e ficam ali servindo a esses comandantes como prostitutas. Tem outras partes da sociedade que são mostradas pouco, né? Como, assim, uma sociedade civil comum, que são famílias que puderam ficar juntas, porque o que acontece nessa revolução é que eles tiram as crianças das mães, matam muita gente e redesignam essas pessoas. Então, você vai ser uma Marta, você vai ser uma Aia, você vai ir para a escola de esposas, né? As meninas vão para a escola de esposas. E é isso. Dei uma contextualizada, queria ouvir um pouco vocês para a gente dizer. É uma série de uma qualidade incrível. Ela tem uma nota de 8,4 no IMDb.
Vale muito a pena assistir. E, na minha opinião, a June Osborne, que é a principal atriz, que é feita pela Elizabeth Moss, ela é a maior heroína da cultura moderna, eu acho. Para mim, ela é a figura da heroína. A gente estava falando no episódio passado do herói, né? A June, para mim, é a grande heroína, mas é uma heroína bem complexa, assim. Ela não é só boa. Então, queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês acharam do que vocês já assistiram? Bom, eu assisti a primeira temporada, aí eu fiquei pensando que eu sempre vi essa série e eu pensava um pouco assim, o mundo já tá muito distópico na vida real, não quero assistir isso. Tipo assistir Lars von Uhum. Trier, né? Você fala, será? Mas é muito bom, né? Mas você quer assistir, ao mesmo tempo você fala, não, não preciso. Então eu não comecei a assistir, agora a Marielle falou. Eu sempre tive vontade de assistir, mas uma certa resistência. E eu assisti só a primeira temporada. Mas assim, o que eu fiquei pensando é que provoca sentimentos muito ambivalentes mesmo. Porque ao mesmo tempo que você fala assim, nossa, que absurdo, é bizarro, é o cúmulo, eles vão, durante a primeira temporada, pelo menos, te mostrando que o mundo estava tão poluído que as mulheres estavam, a maior parte, inférteis, não nasciam mais bebês. E que aquela coisa de pureza, de voltar ao que era antes, tinha sido Da raça necessária para humana, a né? Essa era a sobrevivência. justificativa. Então, da raça humana. Ao mesmo tempo que eu pensei, nossa, que absurdo, bizarro, eu pensei assim, nossa, será que em algum momento não vai ser necessário retomar, voltar para trás? Será que todo mundo precisa ter um carro? Será que todo mundo precisa viver da maneira como a gente vive, com um monte de lixo, né? E coisas que a gente compra. Eu comecei até a entrar em lojas com um É pouco verdade. de, Os mercados de nossa, eu vou Gilead são comprar? mercados Que todos absurdo. controlados, né? Lembra muito o que existiu e existe ainda provavelmente em países comunistas, né? Em que as pessoas têm vales, ela só pode comprar um pouquinho. Tem lá um tanto de batata, um tanto de sabão, né? Nesses, Estatizado, é tradução totalmente estatizada. estatizado e totalmente controlado. E essa crítica a um certo desperdício, ao excesso, né, do capitalismo. Isso justificando uma extrema violência, né? Que realmente é bizarro. Mas é bem Eu nunca ambivalente senti nesse isso. Na sentido. minha Vocês cabeça, não tipo, deixa acharam? acabar então o mundo do que fazer um negócio Eu não daquele. tinha, Não, os estupros e Hum, tal, não, mas uhum. o modo de se reorganizar, fiquei a gente não é a melhor pensando. Eu falei, civilização do nossa, mundo faz também, né? Para falar sentido. de ninguém. Quer dizer, tem muita coisa errada com Gilead, mas a nossa vida também não é perfeita, você está dizendo. A gente pode ser revisado e colocado em crise também por elementos que aparecem ali na tela. Mas eu fiquei pensando, hoje eu vi o primeiro episódio, né, para a gente conversar aqui hoje. Eu achei muito impactante no sentido de ser uma ficção de terror. Eu encarei a categoria do seriado como ficção terror, porque é tão horripilante mesmo tudo que vai sendo mostrado de uma maneira distópica, claro, inflada, exagerada, mas como fala a escritora aí do roteiro, diz nada que nunca aconteceu com nenhuma outra mulher em diferentes situações da história humana, né? Então, a primeira cena que você perguntou, Marielle, é um alarme de fuga, é um alarme bem alto, indicando que alguém escapou e que está acontecendo uma perseguição. E a perseguição se dá numa floresta. O seriado abre desse jeito. E a personagem da June, ela está fugindo com a filha biológica dela. Nossa, é horroroso, né? A filha estão fugindo do olho, né, que é a patrulha aí do governo autoritário. Eles estão fugindo porque não é permitido que eles vivam como família. O governo precisa pegar a criança, designar essa criança para uma outra família, ela precisa se tornar aia porque ela é fértil, e o marido
ser exterminado porque se opõe ao sistema. Não dá muita informação ali no comecinho, mas dá a entender que eles têm que ser separados e ela vai fugindo na floresta, tenta se esconder. E a primeira cena é da separação da mãe com a filha, porque ela não tem direito de ter aquela filha. E a gente vai descobrindo com o seriado que ela não tem direito nem de ser ela mesma. Ela precisa passar por uma Por um reeducação, treinamento. por uma formatação, por uma dessubjetivação, despersonalização a respeito de quem que ela é. Ela não tem mais direito de chamar June, ela tem que chamar Alfred. Todas Offred. renomeadas porque elas são designadas conforme o homem que é o possuidor do corpo e do útero delas, né? Então ela passa por toda uma escola lá, por um tipo de lavagem cerebral para conseguir subjetivar e depois se tornar uma aia, que são as mulheres ainda férteis, que têm uma missão maior no mundo, que é de ser designadas para as famílias de valor que vão refertilizar o mundo. E essa crise de fertilidade, essa crise ambiental, é muito impressionante como relança, né, dá uma justificativa para um governo autoritário e uma interpretação muito religiosa, porque diz é a liberdade do indivíduo, a liberdade de expressão, o individualismo, a busca de cada um pela própria felicidade, o egoísmo, que provocou essa degeneração do ser humano para fora da família, do casal heterossexual, dos comportamentos sexuais ligados à reprodução e não ao prazer, a moralização dos comportamentos sexuais ligados ao prazer que não reprodutivos. E isso teria desencadeado essa crise ambiental e de fertilidade. Então, precisa se dar um passo atrás para reencontrar as boas origens, né? Onde o fruto ainda não apodreceu, onde está a célula da família que não apodreceu diante de toda essa depravação. E isso dá uma justificativa para essas mulheres, as aias, serem estupradas, serem tornadas posse, né, desses homens, dessas famílias. É horripilante. Um detalhe que chamou minha atenção no primeiro episódio foi como a diretora do seriado, como ela cuida da luz, da iluminação. Toda a cena é muito marcada pela entrada da luz e pela sombra, né, que essa luz compõe quando encontra os objetos. Que eu fiquei pensando, viajando um pouco, que tem essa busca, né, da luz divina, ou da luz do bem, a luz da boa moral, a luz da verdade com V maiúsculo, a verdade que não permite que cada um saia fazendo o que quiser. Mas essa luz que vem acompanhada de uma profunda sombra em cada cena. Quanto mais luz, quanto mais claridade essa luz elevada e divina espalha pelos cômodos, maior a morbidez também, né? Maior o sombreamento da violência, o sombreamento do estupro, o sombreamento da dessubjetivação. E é horripilante. E você pensa assim, bom, ainda bem que é distópico, né? Ainda bem que está lá longe. Mas se a gente seguir aí a autora, a Margaret, e a gente abrir o UOL aqui, sei lá, é só escolher. O namorado bate na mulher porque tomou cerveja sem a permissão dele. O cara que estuprou uma mulher que estava em trabalho de parto e que vai ser julgado. Fazendo uma ponte no Catar, tem os direitos das mulheres no Catar. Eu estava lendo também o que uma mulher precisa, para quais escolhas uma mulher precisa ser autorizada pelo seu tutor na cultura catari. Então, é viajar, estudar fora, casar, uma série assim, de atividades, né, ligadas à autonomia da sua vida. Então, a gente vai encontrando um pouco dessa luz e dessa sombra que o seriado ajuda a gente a ressignificar nossos olhos diante da realidade que a gente vai vendo, né? Só ter olhos para ver. Interessante que, Pedro, que depois, em algum momento, eles mostram que essa justificativa religiosa foi uma maneira que o governo encontrou de dar sentido, das pessoas aceitarem aquilo, né, que eles estavam propondo, mas que eles mesmos não acreditam nisso. Eles acreditam num projeto de poder e de ofuscamento, né, das mulheres, mas não, essa justificativa é uma maneira Parece mais de tornar as pessoas mais adeptas à ideia, né?
Eu acho Uma que é coisa que eu fiquei muito um pensando, ponto importante Muitas também. religiões, né, e espiritualidades, né, Vanessa? Você faz o recorte que você prefere ali da Bíblia, do texto sagrado, perverte aquilo e torna aquilo no maior instrumento de dominação e violência contra o próximo, contra o seu semelhante, que é o contrário do que está escrito, ao contrário da interpretação de outras milhões de pessoas, enfim. Tem um uso, né, do material religioso como justificativa para você fazer o que você bem entender. e com uma justificativa divina, né? Religiosa, da bondade, da beleza. Eu vejo muito essa coisa, eu não tinha pensado muito na sombra, Pedro, que você falou, né? Sobre a escolha da fotografia da série. Mas eu fiquei muito pensando que era uma maneira muito feminina de tratar essa coisa da casa, sabe? Eu acho que essa série ela é muito forte, em especial para as mulheres. Não sei como é que você sente, você viu nesse sentido, né, do terror, mas quando a escritora diz que isso, tudo que ela colocou na série, ela não inventou nada, ela fala isso como uma justificativa para dizer: eu não estou escrevendo uma coisa de terror horrorosa. Eu só estou juntando o pior que existe na humanidade, né? Ela diz que os escravos nos Estados Unidos foram proibidos de ler e escrever. Isso é uma coisa muito impactante para mim quando eu vi uma vez eu acho que, como chama aquele escritor brasileiro que escreve? Não, um escritor que escreve, importante 12 brasileiro anos. que tem Aham. escrito sobre a época da escravidão, não me lembro o nome dele agora. Mas eu lembro de ter ouvido um podcast dele em que ele falava que tem um registro escrito de escravo, o escravo nas Américas, né? Um escravo que veio da África e aprendeu a ler com o seu dono, não sei, num restaurante em Nova York, ele escreveu o que aconteceu com ele. Então, assim, essa proibição do acesso à linguagem escrita é uma proibição quase da presença na história, né? Um jeito de você eliminar uma grande parte das pessoas da história. Foi feito isso com os escravos, mas no caso das mulheres, tem uma personagem na série que é muito interessante, que é a Serena, que é a esposa do comandante, da onde a June fica na casa, né? Não sei se você entendeu isso, Pedro, que você assistiu o primeiro. Todas as aias se chamam Off Uhum. e o nome do seu comandante. Off Fred, Off não sei o quê, né? Então ela é do não sei quem, né? E eu acho que, pelo que eu já ouvi, vocês me corrijam se eu estiver errado, a história do da Silva, da não sei o quê, também tem essa história no Brasil, de escravos ganharem o nome do seu senhor, né? É igual pegar um objeto e escrever seu nome. As crianças têm o brinquedo, você pega lá É, escreve o nome do seu filho, da sua filha. Você pega a camiseta e escreve Marielle, Vanessa. Os seus objetos, as suas posses. Né? Você comprou, é seu. Eu acho que esse é um ponto fortíssimo, né? Para pensar psicanaliticamente o significado do nome, né? O significado simbólico de você começar a ter uma identidade através da palavra que designa quem você é. Eu me lembrei também, a família do meu marido é descendente de japoneses. Eu me lembrei que a minha sogra, ou seja, ela tem 60 e poucos anos, não é tanto tempo assim. A mãe dela foi proibida pelo governo de registrar ela com nome japonês. Então ela tem o nome brasileiro, que é Maria Helena. Ah, o Não, nome, desculpa, né, dos Maria dois. de Lourdes. Maria Helena é irmã dela. E então, e tanto que eu nem me lembro do nome dela, porque o nome Uhum. verdadeiro dela é Yuriko, que é o nome japonês. Então a gente só chama ela de Yuriko e ela, na verdade, legalmente se chama Maria de Lourdes. Ou seja, ela não teve direito de ser registrada com o nome dela. Então, e isso uma imigrante, né, uma filha descendente de imigrante há 60 anos atrás. Ou e, seja, realmente e o tudo que que ela ela vai fala falando que é ela tem real, muita né? raiva das Vai pessoas acontecendo dizerem isso mesmo. não vai acontecer aqui. Eu vou dar um spoiler mais pra frente. Vou dar um spoiler
spoiler mais pra frente, né? Já No começo acontece, parece né? que o mundo inteiro é Gilead. Aí você vai descobrindo que não, é uma parte dos Estados Unidos que sofreu esse golpe, tem uma outra parte que resiste, né? Aí fica uma espécie de guerra civil, assim, no território, mas que aí tem o Canadá, que é mostrado na série como o grande lugar da civilidade, do respeito aos direitos, etc. Só que é muito interessante porque vai havendo muitos imigrantes de Gilead que vão fugindo ou sendo resgatados, indo para o Canadá, e aí, no fim, os canadenses começam a se tornar xenófobos, intolerantes, e toda aquela coisa de novo do ódio ao diferente que está aqui roubando o que é meu. Então, assim, eu acho que Handmaid's Tale é uma crítica à xenofobia, ao machismo, ao problema, né, da crise climática. Vamos lembrar que a Margaret Atwood é canadense, e as mulheres canadenses, do que eu conheço, eu tenho primas que moram no Canadá, elas estão assim há 500 anos na frente da discussão do feminismo de em outros lugares, né? Então, o centro da ideia do conto da Aya, eu acho que principal, tem um monte de críticas, mas o grande centro é de quem é o corpo da mulher. A mulher, ela é propriedade de quem? E aí está a grande questão do direito ao aborto, né? Me parece que essa é uma grande metáfora para se pensar. Você engravida de quem? Essa é uma escolha sua, essa não é? E eu sei que falar isso no Brasil, que está engatinhando agora para fora de um governo Bolsonaro, é um tema super delicado. As pessoas ficam ouriçadíssimas com essa questão, sendo o Brasil um país extremamente católico e conservador, mas vamos lembrar que em grande parte dos países desenvolvidos do mundo, o direito à escolha de aborto é um direito constitucional e de garantia que entende que esse é um direito das mulheres. Então, acho que esse é o grande cerne da questão da série, né? E que tem todo o resto do cenário de terror que está muito apoiada na ideia da relação da mulher com o seu corpo, da mulher com o sexo e da mulher com os seus filhos. Tanto que acho que a primeiro episódio, eu não lembrava, Pedro, que a separação dela com a filha, gente, acho que é uma das coisas mais horrorosas que eu já assisti, assim, de maior angústia que eu já vi na minha vida, em termos de produção cultural, eu acho que é essa cena. Tem um outro episódio, que é um episódio do parto da June, que ela engravida. Não vou dar spoiler de tudo, assistam. Mas ela engravida e tem uma situação em que ela vai dar à luz para a segunda filha dela sozinha. E é um episódio inteiro. Eu lembro que eu fiquei muito tocada por esse episódio, eu tinha acabado de ter filhos. E é um episódio assim de 1 hora, que é o parto. Então eu acho que todo parto que eu já tinha visto, eu lembro muito de pensar isso quando eu estava grávida, todo parto que eu já tinha visto em série ou em filme era uma mulher que rompia a bolsa e começava a gritar e saía correndo e nascia o bebê. Era isso que a gente via na TV, né? Ou no cinema, ou na série, não sei. E eu acho que esse episódio tem 2 partos muito importantes na série e que são mulheres se ajudando. E eu fico pensando que é uma série que não poderia nunca ter sido escrita senão por uma mulher. Eu comecei a ver o episódio, Marielle, para a gente conversar hoje. Eu puxei a Ju, minha mulher, para assistir comigo. Começa essa primeira cena de separação brutal, mãe e filha. Ela me olha com uma cara. Ela não falou uma palavra, mas eu sei o que ela quis dizer. Ela falou assim: vocês psicanalistas precisam gostar dessas coisas. Vocês precisam desse tipo de coisa. Para que grudar nisso, né? O Netflix tem tanta coisa boa, assim, saudável e Não, divertida. Um ponto que eu acho que é talvez um ponto que a gente pode caminhar no episódio hoje, bem dentro assim da seara psicanalítica, que é uma ideia que tudo que está colocado ali como violência, né, como uma ficção, mas que é totalmente alimentada com matéria-prima da cidade, do dia a dia, do cotidiano, as cenas mais violentas existem dentro de cada um de nós, pacíficos,
aspas, ou civilizados, em estado de recalcamento. Eu acho que uma das descobertas mais problemáticas da psicanálise é que cada um de nós contém em si o germe, o potencial de praticar os atos mais desumanos. Então, discutir ética, eu acho que passa por reconhecer esse prazer que a violência exerce sobre cada um de nós. O prazer nosso de cada dia com as violências, com as fantasias de revanche, de assassinato, de subjugação, de eliminação, de posse. E acho que a história do mundo contada através dessa lente e colocando como protagonista principal o prazer humano na violência, seja nas fantasias violentas, nos sonhos violentos, ou nas ações violentas, ou nas ficções violentas, é o que está colocado pelo Freud no mal-estar da civilização. De que tem esse problema que nunca vai ser completamente sanado. Existe dentro de nós esse potencial de se tornar ali totalitário, de se tornar chefe brutal de alguma tribo, de se tornar um rebelde revolucionário sanguinário. E isso nos toca a todos nós, então ninguém pode muito sentar confortavelmente do lado do bem, eu acho, diante da psicanálise. Cada um precisa se colocar em crise e se interrogar onde está a minha maldade, onde é que está o meu gosto na violência, qual é a minha fantasia de agressão, né? Então, eu acho que isso vai gerando problemas para a gente pensar e discutir também. Quando eu fui assistir, como a proposta foi assistir para o podcast, né? Eu assisti a primeira temporada quase que de uma vez, assim, maratonei. Então foi meio que laboratório. Eu fiquei pensando, eu fiquei tentando observar em mim esses sentimentos. O ódio que eu senti dos homens, das mulheres, como eu disse, né? Essa ambivalência. Por que que faz sucesso? Por que que é um livro extremamente importante? Porque a gente também gosta de observar, né, a violência. A gente gosta de estar do lado de cá assistindo. A gente já falou sobre isso em outros episódios, mas enfim, eu fiquei achando, eu fiquei um pouco com raiva da Joan. Eu só ia Então depois eu falar quero isso que falar você sobre falou, isso. Pedro, Fala de o que você ia que essa falar, violência toda Marielle. está em nós, em estado recalcado, e que a civilidade ela é uma casquinha muito fina, né, e muito frágil. E eu acho que a série, ela começa com essa violência, e depois vai tendo os próximos episódios, a Gilead já estabelecida e organizada. E aí a grande pergunta que fica é como que isso ficou assim? Como que isso aconteceu? E aí vai aparecendo a história das pessoas. Por exemplo, a Aunt Lydia, que é aquela mulher que tem a escola das aias, que é uma mulher extremamente violenta, mostra ela, né? Como que ela se tornou aquilo? O que aconteceu dentro dela para que todos esses recalques, né? Todas as defesas civilizatórias, como diz bastante Freud no Mal-Estar na Civilização, tudo que a gente renega de impulso, de ódio, por que que isso de repente pôde aparecer, né, desse jeito? E na série é mostrado como podendo aparecer com uma justificativa muito elevada, muito bela, que eu acho que todos os estados totalitários religiosos, eles têm esse sentido, né? Pelo menos o islamismo, os países islâmicos que apedrejam uma mulher até a morte por ela ser adúltera, deve ter lá uma explicação no Alcorão que diz que isso salva todo mundo, inclusive a alma dela, né? Então é isso que eu estava pensando. É bom para ela, né? É Mas bom para ela. Uma É coisa que eu bom estava. para ela Desculpa, Pedro. Fala. também. eu falo não sei. Não, eu lembrei. A gente fez, nós três, eu comecei, eu e o Pedro, a gente começou antes, depois a Van entrou. A gente fez um grupo de estudo que a gente leu um livro, né, da Xoxana, que é o Capitalismo de Vigilância, e tem algumas partes do livro que ela fala sobre o totalitarismo e ela vai trazendo alguns documentos, inclusive, né, Pedro? Não sei se tinha um congresso da União Soviética, na época do Stalin, e que ele falava que o desejo do Estado, a ambição do Estado totalitário,
era ele ocupar o coração e a alma de todos, Faz- né? E Gilead, o quê? Fala Isso é de a novo. definição do fascismo que você está lembrando Ah, dele. a definição do fascismo, isso. E Gilead é um exemplo, né, assim, colocado em imagem disso muito forte, porque você vai assistindo e no começo você acha que aqueles homens, os comandantes, eles são uma espécie de pessoas perversas que estão só fingindo e se aproveitando daquela situação. E aí você vai vendo que não, que existe uma crença internalizada daqueles valores, né? Tanto que eles são castigados também. Um que faz uma coisa errada, ele tem um castigo que ele é cortado o braço. Então, eles também estão sob as mesmas regras. Claro que eles têm privilégios dentro Uhum. dessa sociedade, mas eles também estão submetidos às mesmas regras. Inclusive a Serena, que é a esposa do Fred, né, que é a esposa ali do comandante da casa onde a June fica, ela é uma das mulheres que escreveu a proposta de Gilead. É muito interessante, porque ela é uma mulher que depois não pode mais escrever, não pode mais ler. Mas existe essa ocupação lá no fundo dos valores e das crenças das pessoas. Por isso é tão forte, porque não é um monte de gente fingindo que aquilo lá funciona. Tem uma pessoa, que é o comandante Lawrence, ele vai aparecer depois, é um personagem bem complexo e interessante, que ele é chamado o arquiteto de Gilead. Ele tem crítica. E o final, o último episódio, as coisas que ele fala, assim, se a gente pegar isso e pensar no Brasil de Bolsonaro, os Estados Unidos do Trump, é inacreditável. Ele fala algo assim, ele sim tem uma, vamos dizer assim, ele sim tem uma clareza mais perversa de que ele está usando um monte de fanático religioso para conseguir aquilo que ele quer, que é muito mais um projeto de poder. Mas, no geral, a maioria das pessoas elas estão verdadeiramente compradas naqueles valores. Mas também fico pensando como é importante existirem, aspas, ó, vilões, para que a gente possa odiá-los e Uhum. realmente com os nossos intestinos desejar que as pessoas que são perversas morram. Me faz lembrar um outro seriado que é aquele Dexter, Uhum. que é um cara que é killer de serial killers. Então ele Uhum. se é Uhum. cruel, fascínora, sanguinário, desde que ele esteja esquartejando um outro serial killer. Então, Uhum. põe a sanguinolência dele a serviço do bem, certo? Da justiça. E eu acho que a gente não precisa também visitar nenhum regime muito autoritário, totalitário, para descobrir essa violência nossa de cada dia, assim, arroz com feijão, que a gente descobre em toda análise. Acho que em toda análise pessoal que vai um pouco mais a fundo, você se descobre uma pessoa bastante violenta em alguns sentidos. Então, por exemplo, isso pulula hoje em dia nas mídias sociais. Como é possível defender uma causa certa de uma maneira extremamente virulenta e Uhum. destrutiva e com lança-chamas na mão? E isso se justifica, né? Vou lutar fogo com fogo, os americanos falam. Vou combater fogo com fogo, não posso pegar leve. Então, as causas corretas, elas dão uma justificativa muito grande também para que a gente possa extravasar essa violência e a nossa crueldade recalcada. Você falou outro dia do baixo wall, Maria. Achei muito engraçada essa expressão, baixo wall. Tem uma notícia, daí uma pessoa faz o primeiro comentário, daí uma pessoa faz o segundo. No quinto, sexto, já desandou de ódio de uma maneira e defendeu a coisa certa, assim, que eu julgo certa, mas o método de então, É puro, é da pura baixaria mesmo, vontade né? E querer matar o outro de matar o outro pelo certo. pelo certo. É, dentro disso, você vai observando que nessas sociedades mais autoritárias predomina uma paranoia muito grande, né? Que eu acho que tem uma presença tão maciça de identificação projetiva, porque para justificar né, esse excesso de agressividade, de violência, eu coloco no outro, né? Porque eu sou bom
E e o aí vira. outro Vamos, é vamos mal fazer e tá aqui, me Dani, coloca lá aquele perseguindo. plim plim. Ah, O que é identificação projetiva? Eles vão ver ao vivo agora, pessoal, como é o nosso plim 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 dos Plim verbos. plim. Identificação projetiva. então, é esse fenômeno, né, que eu retiro algo mentalmente, né, de mim e coloco no outro, e esse outro fica portador. Mas como eu perdi uma parte minha, eu vou ficar perseguido e vou ficar com essa Porque o sensação de que mal que aquilo estava vai se dentro de mim, que voltar eu não contra mim. tolero, eu coloquei lá fora. Logo, eu fico com medo de Então, que aquele mal volte. E a identificativa é mais bem sucedida se eu passo a experimentar aquilo de que era uma meu como algo que eu vivencio agora de forma alucinatória como externo a mim. Então, quanto mais violento eu sou, e mais identificação projetiva eu abro mão para me defender da minha própria agressividade e jogar para fora no mundo ou em vilões, mais o mundo se parece muito ameaçador na medida em que eu não estou vivenciando minha agressividade como algo inerente a mim, mas como algo que me ameaça de fora. É isso que vocês estão dizendo. E sim, e quanto Porque mais mais eu, mais eu, paranoico eu fico, mais porque violento mais eu eu vou preciso me ficar, né? defender. Porque a pessoa vai ficar muito Então, é ameaçada. muito interessante. E aí o inimigo eleito pode ser, né? No caso, são as mulheres, ou os homossexuais, ou os X, né? Pode ser qualquer inimigo que vai ficar nesse lugar de alguém que me E persegue, já, que vai e me já matar, que que o vai fazer outro o vai me mal. matar, então Então, justifica eu matar para me justifica defender. Tudo vai se tornando algo muito lógico, Isso. né? Muito racional. A gente está falando aqui de Gilead, mas estou desde o começo não conseguindo não pensar no regime nazista, né? Que fez do extermínio em massa dos judeus, dos homossexuais, dos comunistas, dos ciganos, dos deficientes um projeto muito bem organizado, muito bem orquestrado, muito apoiado, né, pela sociedade alemã da época, porque tinha toda a construção desse inimigo em comum que logicamente, então, já que eu estou projetando tudo que é de ruim dentro de mim, toda a minha violência e meu ódio no outro, e esse outro pode ser os comunistas, ou pode ser os judeus, ou no caso de Gilead, né, todas as mulheres que leem ou que pensam, ou qualquer um que esteja contra, que tem alguma opinião diferente, logo esse outro que está carregado do meu mal, que eu projetei lá dentro, vai me atacar. Então, eu preciso me defender de todas as formas. E Gilead é uma sociedade completamente militarizada e controlada, né? É inacreditável, porque você vai dando uma claustrofobia à vida da June, porque não tem saída, né? Não tem nenhuma saída aquela situação. Ela tem controle e tem gente armado em todos os cantos. E é isso que é heróico, se vocês forem continuar assistindo, que ela faz disso. Sabe que eu me lembrei de um filme que eu assisti uma vez, por acaso, na locadora, muitos anos atrás, estava lá, peguei para assistir, chamava Para Sempre Lilia. E comecei a assistir esse filme e era sobre tráfico de mulheres. No final das contas, uma jovenzinha que é levada para outro país, enfim. E aí, eu comecei pela primeira vez na minha vida assistindo um filme, ter Uhum. muita vontade que ela Porque se é a única suicidasse, saída. né? Eu acho que é, porque eu não via, e a ideia acho que era levar o espectador a sentir isso. Não havia opção. Então, quando Uhum. ela se suicida, de fato, é um alívio. Uhum. Você fica, ufa, que bom. E é muito estranho você sentir isso, mesmo assistindo uma ficção e saber que não é ficção, né? Essas coisas acontecem. No conto de Aya, não aconteceu isso comigo, pelo menos, porque vai tendo essa estética, vai tendo essa questão aí da beleza das mulheres, de como
é construído o Uhum. ritual. Então, você, espectador, suporta melhor também. Uhum. Esse ritual religioso, essa coisa da beleza Uhum. da casa, vai fazendo você suportar melhor. Então, eu achei muito interessante, porque você não sente vontade que elas se suicidem. Aliás, tem uma cena que uma personagem tenta se suicidar, ela Uhum. pula no rio, eles salvam ela, dão um jeito de ressuscitá-la e tudo mais, para depois ela ser condenada à pena de morte, ser condenada a ser apedrejada porque Uma ela fez isso. crueldade, né? Eu achei Você de não vai uma sair daqui, né? crueldade, é, eles não deixam ela morrer, Mas você sabe que eles não deixam ela morrer porque ela tentou se essa coisa suicidar. da Eles beleza da evitam o série, eu acho ela suicídio. tão potente, tão importante, assim, porque vou falar duas coisas. Primeiro, eu acho que ao longo da série tem um momento em que a June começa a desistir, né? Porque você vê que ela mantém uma certa esperança o tempo todo. E a esperança, por isso que eu falo que eu acho que é uma série profundamente feminina, porque ela fala de coisas assim viscerais dessa separação da mãe com a filha, e ela se mantém sempre esperando que ela vai conseguir encontrar a filha dela de novo. Isso é o que mantém ela viva e tentando, né? Mas tem uma coisa da beleza da casa, que eu concordo plenamente com você, porque tem uma horinha lá que se fala, ah, mas quem sabe ela consegue tomar um café com a Marta na cozinha, né? Essa coisa meio assim, pode não ser tão ruim assim, né? Mas eu acho que essa coisa da beleza estética. Tem uma banheira, né? Ela entra numa banheira e toma um banho de banheira dentro do quarto dela. Tem saídas E você sabe que eu estéticas acho? Saiu que um filme amenizam, recentemente, que acho que estava no anestesiam. cinema, não assisti, que chama Não Se Preocupe, Querida. Eu acho que é esse o argumento principal. Eu não vi, mas eu só vi o trailer. Eu acho que essa beleza da casa, ela é muito perigosa, porque eu, como mulher, sinto que esse lugar doméstico, do cuidado da casa com as flores, com os filhos, ele é extremamente sedutor. Ele é muito sedutor e ele é perigosamente sedutor, porque porque ele é alienante, exatamente, porque você Alienante. pode se perder nesse mundo que é retratado na série como um mundo lindo. É um mundo lindo e é um mundo protegido. Porque tem a parte terrorífica, e a série coloca muito essa parte do aterrorizante, mas eu acho que ela coloca a beleza também para dizer: olha, mas quem sabe comer um pão caseiro, tomar um cafezinho nessa cozinha linda? Não é tão mal ideia Não assim. é Com essas má flores ideia. que ela fez ali na estufa e que estão florindo a casa inteira e que não precisa se preocupar com nada. Quando elas tentam entrar no escritório do comandante, ele não deixa, né? Ele fala, olha, deixa comigo isso. Eu acho que esse filme Não Se Preocupe, Querida, ele tem esse argumento, que é essa frase que o marido fala para a esposa, Don't worry, darling. E ela vai ficando nesse lugar, que é um lugar, porque eu acho que é importante também a gente dizer que existe, né, historicamente, esse lugar de opressão, mas também existe esse lugar de sedução das mulheres que gostam ou que encontram esse espaço de conforto e de proteção nesse lugar doméstico. E eu acho que Handmaid's fala muito disso. Vocês não acham? Você não acha? Você ficou assim. Eu acho muito. E eu acho que existem, é um divisor de águas. Uma mulher que consegue se adaptar a isso e uma que não A Ela consegue, isso o quê? A esse independente da lugar da classe casa? social é uma e opressão, tem uma tudo mais. sedução também pela Uhum. estética e pela simplicidade de uma vida bem vivida, levada nas suas raízes, assim, que vocês estão Isso, falando. nessa autenticidade das coisas verdadeiras, assim, É, sabe? A verdadeira mulher é aquela que se dedica a cuidar do seu filho, da sua casa, tem esse fetiche do autêntico, O bom suco de né? Handmaid's fruta tem, orgânica, da beleza. e da beleza, né? A beleza disso, da autenticidade. Eu fiquei me lembrando que eu sou de Poços de Caldas, que é uma cidade montanhosa e tem muito verde.
tem lugares bonitos, é uma cidade turística e tal. E aí eu fiquei me lembrando que quando eu mudei de lá, uma cidade plana, eu fiquei extremamente deprimida. Essa coisa da beleza era assim doloroso, era um corte para mim, né? E eu mudei para uma cidade legal, mas eu não via o verde, as montanhas. E até hoje é uma coisa, né, que pesa. É quase como se uma amputação para mim, assim. Não sei explicar muito bem, mas salva, né? A arte salva, a beleza salva através a humanidade. A gente precisa disso. Só que Sim. isso é Traz usado muito, de uma maneira perversamente muito na série, central né? essa ideia da pressão pela fertilidade, a crise da fertilidade, a pressão pela fertilidade. As aias também, esteticamente, são o centro da narrativa e da fotografia com aquele vermelho que só elas que usam. Marcas usam Uhum. cor apagada, as Uhum. mulheres usam um verde também que não chama tanto atenção. Também achei que a Uhum. fotografia destaca a aia e esse potencial de fertilidade que é usado contra Uhum. as pessoas que são Uhum. férteis. Eu ia É perguntar exatamente isso. É a exatamente isso que aprisiona. cidadãos do mundo de hoje, se vocês sentem, como é que vocês sentem essa pressão superegóica hoje? Como é que isso é para vocês no consultório também? Como é que isso chega até o consultório, a pressão reprodutiva, o desejo de ter filhos? Como é que vocês veem assim as potenciais aias, sei lá, do século 21, né, 2022, 23? Eu acho que hoje em dia, uma mulher que chega numa certa idade ali, fim da idade reprodutiva, e não tem filho ainda e quer ter filho, é tenso, né? É muito difícil, é muito doloroso. E uma mulher que não tem filho, mesmo que ela tenha escolhido, se sente Só complementando, eu tenho ouvido tanto isso de congelamento de inferiorizada. óvulos, as Tem, possibilidades de você ter mais tempo de esperar para decidir. Isso interfere ou não? É só uma pirotecnia? Me parece um ganho, né? Nessas pressões e nas liberdades também, mas às vezes acaba virando um outro tipo de pressão sobre a pessoa que fica ali tendo que sustentar aqueles óvulos congelados, sei lá. Tô pensando aqui na clínica, eu acho. Eu acho que provavelmente tudo isso junto, né? É um ganho do ponto de vista da tecnologia médica? Acho que sim, né? Porque as mulheres podem se dar o direito de esperarem mais, porque tem um desencontro, né, entre a idade reprodutiva da mulher e a idade social em que é possível que algumas pessoas escolham, né, serem mães. Até pelo tempo que a gente demora para trabalhar, né, fazer pós, começar a ganhar dinheiro, às vezes casar, encontrar alguém, etc e tal. Então, acho que é um ganho, mas com certeza é uma angústia importante, né? Tratamentos de fertilização são devastadores para muitos casais. E para Exato. as mulheres, em termos de como que elas se consideram, né, do ponto de vista narcísico, assim, falhas nesse sentido. Isso que você está falando, Pedro, é muito interessante. Não tinha pensado. Eu tinha pensado que eu, como uma mulher que sempre quis ser mãe, gosto dessa coisa da casa, então eu tenho uma identificação com esse lugar feminino bem tradicional pela minha história, talvez pela minha mãe, pela minha família e tal. Mas eu sempre pensava nisso, nossa, como essa beleza é sedutora. E como com certeza isso é pensado desse jeito, mas eu não tinha pensado que a Aya, ela usa o vermelho, ela é a mulher desejada, ela é a mulher valorizada, e exatamente por essa razão ela é a maior prisioneira desse sistema reprodutivo, né? Uhum. Ela tem o maior poder, sobre ela se coloca o maior poder também de Uhum, opressão, de controle. Nossa. uhum, e daí, por isso, o maior controle. Tanto que tem um momento que eles começam a negociar, né, Marielle? De uhum, exportar, né? Vender as aias para outros uhum. países.
Então, é um bem precioso, né? É a única coisa que importa. E ao mesmo tempo, então todo desejo precisa ser reprimido. Agora, vocês estão falando do vermelho e do verde e tudo Hum. mais. Tem uma frase que eu anotei aqui da June, que é assim: nunca deveriam ter nos dado uniformes se não É, queriam a que June fôssemos um é exército. muito. Ela transforma esse Eu lugar num achei lugar de poder, num interessantíssimo. lugar de articulação política, porque querendo ou não, depois vocês vão assistindo mais, esse lugar que é absolutamente controlado também tem alguma possibilidade de articulação, porque elas têm as aias que andam junto com elas, elas vão na casa uma das outras, então isso vai criando uma espécie de articulação entre elas, de resistência, né? Tem uma outra frase que é mais no final da série, que ela, não vou dar muitos spoilers, mas enfim, ela tá num outro lugar, ela encontra uma pessoa e fala, você é a June Osborne? Aí ela fala, eu achei que você fosse mais alta. Aí ela diz assim, ah, eu sempre escuto isso. Aí ela fala, nossa, você fez coisas incríveis. E ela responde, eu dei sorte. Aí a outra mulher fala assim, as mulheres costumam falar isso quando elas fazem coisas extraordinárias. É muito bonito o poder que a June tem. E ao mesmo tempo, depois, o quanto que essa violência, Pedro, que você falou, né? O quanto que uma violência que perde as defesas civilizatórias, vamos chamar assim, o quanto que é possível voltar depois? Essa é uma outra discussão, assim, né? Depois da série. E uma coisa que eu fico muito lembrando, só para a gente não esquecer de falar isso, é a ideia de banalidade do mal, da Hannah Arendt, que é uma socióloga, uma estudiosa que escreveu bastante a respeito da Segunda Guerra. Ela era judia, foi para os Estados Unidos, e ela escreve um livro que chama As Raízes do Totalitarismo, e ela descreve essa ideia da banalidade do mal, que ela fala que todo regime social, ele pode autorizar essa violência individual, né? Se ela está organizada num sistema. Então, ela estava falando muito sobre a, o, o julgamento de Nuremberg, né? Que foi o julgamento de um oficial alto da SS, a polícia nazista, que ligava as câmaras de gás. E aí ela vai no julgamento dele, ela faz um documento depois, que ela foi muito criticada, dizendo que ele não era um monstro. Não existia ali um monstro, existia um homem comum. Por isso a ideia de banalidade do mal. O mal é banal, o mal não é monstruoso, ele não está fora, né? Ele está dentro, e aquele homem foi capaz de matar milhares de pessoas porque ele estava cumprindo uma regra que estava justificada dentro do tecido social do qual ele fazia parte. Ele parou de pensar no que ele estava fazendo, né, Marielle? Ele dizia assim, mas todo mundo estava fazendo. Todo mundo estava fazendo. Eu era um bom oficial, quer dizer, Um bom não funcionário público, né? médico e arquiteto da maldade. Tinha um funcionalismo público no tipo de maldade que ele aplicou sobre milhares, milhões de pessoas, né? O Eichmann, escrito pela Hannah Arendt, impressiona muito nessa ideia de que eu posso fazer coisas monstruosas só porque eu parei de pensar inconscientemente, eu abri mão do meu pensamento. Eu alienei, Inconscientemente, eu me eu alienei isso a uma regra externa, né? eu, eu fui nas cores que me foram designadas, lutei pelas cores que diziam que eu devia vestir, e isso é o bem, não é? Me disseram que esse é o bem. Então eu estou fazendo bem, estou sendo um bom funcionário do bem. E elas disseram, o engenho do mal é exatamente usar esse espaço da boa vontade, do bom cumpridor, da boa cumpridora de ordens, os bons seguidores, para fazer as coisas mais horríveis que já existiram na história da nossa espécie. É muito nossa fortuna lembrar disso mesmo. É fortíssimo esse livro dela, eu acho. Eu também queria, já que a Marielle tocou nisso, talvez falar um pouquinho, dentro de tudo isso, né? Sobre essa pessoa que é quebrada, né? Que é violentada de alguma maneira, o quanto ela consegue se recompor, dependendo da condição, né? O Uhum, quanto sim. volta, o Eu quanto acho que não volta. eu acho que eu pensei isso também, pensando Então, naquele né, se a gente livro puder do falar um pouco. Primo Levi, nunca sei como fala,
que chama Isto um Homem, a gente já falou, acho que em outro episódio, que é um livro ele é um judeu italiano, ele fica em Auschwitz, ele sobrevive aos anos de campo de concentração, ele sai com o fim da guerra, ele escreve esse livro, que acho que é um dos livros que eu li mais impactantes para entender o que era a vida dentro de um campo de concentração, pensando nesse sentido da desumanização do outro e da opressão absoluta a um sistema totalitário de quem tem poder e de quem obedece, e ele se mata, né, no fim da vida. Para mim isso é muito impactante, pensar uma pessoa que sobreviveu a tudo isso, mas alguma coisa não sobrevive, né? Não é só o corpo ter se mantido respirando, que alguma coisa ficou intacta. Então, e todos os dias a gente vê pessoas passando por coisas assim, sendo quebradas, né? No Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke, ele fala que qualquer pessoa pode, mesmo numa prisão, pode ter acesso a um universo, a um mundo de beleza e de vida, que é a sua infância, que está lá dentro de você. É um lugar, é um mundo que você pode acessar em qualquer momento e que é seu. Então, eu acho que se você não perder essa capacidade de acesso, de alguma maneira, algo do infantil continuar vivo, dependendo, né, de como isso for usado, eu vejo assim, mesmo que em lutos, perda de filhos, situações muito graves, se você vai buscando e retomando de alguma maneira esse acesso ao infantil dentro da pessoa, alguma coisa volta, alguma coisa está intacta ali ainda. Eu gosto muito desse Cartas a um Jovem Poeta, recomendo muito também. Acho que é Eu um não livro li, que que todo ser bonito, eu humano tem sempre que ouvi ler. Não esse sei se título, vocês nunca li. leram, Eu lembrei, foi mas bonito é você trazer isso muito pra gente bom. não acabar o episódio num tom tão apocalíptico. Mas quando você foi falando, né, da prisão, do que é possível manter, eu fiquei pensando nesses presidiários, nesses prisioneiros políticos que se mantiveram, tem alguma coisa ali que manteve a esperança, a vida, né? Todo mundo que vai para África do Sul, que eu conheço, que já foram, vai visitar, né, a cela onde ficou o Mandela. E tem um monte. Ele fazia hortas, ele escrevia coisas, ele ficou 30 anos preso. Né? Imagina o que é, mas tem alguma coisa ali que se manteve, né? Viva para que saísse e não estava despedaçado. Sobre o infantil, eu Então, queria e dizer é o uma coisa que não infantil, soe né? tão apocalíptica Inacreditável. assim, mas é na primeira infância também em que a gente queima mosquitos com a lupa, na primeira infância que faz experiências com as formigas, Com a mãe. é na primeira infância que a gente tortura os pais, os irmãos, mete psicológico. Então, não É. tem padrão É do daí que vem melhor e do também, né, pior, assim, Pedro? dos céus até o inferno, tá perto, tá muito perto uma coisa da outra quando a gente se refere a esse patrimônio da sexualidade infantil, eu acho, Vanessa. Sim. Você sabe que eu me lembrei que na minha família eu era famosa por uma frase que eu falei, eu devia ter uns 2, 3 anos. Eu vi um bichinho assim andando, um inseto, e aí eu olhei pra alguém e falei assim: Ah, tadinho Outro do episódio, bichinho, deixa eu matar você ele. E contou pá! essa coisa do Eu contei. esqueci, É que eu lembro tanto mas disso, eu acho que lembrei é agora também tem meio. esse filme que chama Bela da Tarde. Vocês já viram esse filme A Bela da Tarde, que é do um diretor espanhol que Ah, chama é o do Cão da Luz. Como é que ele chama? não é uma prostituta, ela se prostitui à tarde. Começa, começa a Catherine Deneuve, ela É, tá. É uma sim, dona de nossa, casa, não é? clássico. E daí, de repente, ela tem um entrevero com o marido Sim, e o cara dá sim. um basta, fala para parar a carruagem. Então, para a carruagem, ele chama o cocheiro, os dois amarram ela lá numa árvore do bosque, pelo qual eles estão passando na França, e vai começar uma cena de estupro. É a primeira cena do filme. É muito tensa. E, de repente, corta e ela tá na cama, assim, o marido pergunta assim, no que você tá pensando, meu amor? E era uma fantasia dela. E ela Hum, diz,
Ah, não tô pensando em nada, tô pensando em nós dois. E daí vai afastando, mostra que ela tem uma frigidez assim, sexual, eles não se dão muito bem. Então, tem a psicanálise, eu acho, o aprofundamento das análises pessoais vão revelando esse tipo de problema em torno da violência. Por exemplo, do jogo lúdico, da fantasia de ter um prazer de ser estuprado ou de ser estuprada. Atenção, pelo amor de Deus, pessoal, eu não estou dizendo que a pessoa quer ser estuprada de fato. A pessoa curte o jogo de ser estuprado, curte entreter uma fantasia, uma história de violência, é real no nível do devaneio. Fantasia, não é Então, a real. maldade tem muitos níveis diferentes e muitos canais também de possibilidade de vazamento, de elaboração, de sublimação, né, de ligação a representações. O que essa moça faz com o masoquismo dela, eu acho que é o melhor que, uma das melhores coisas que pode ser feita, de você conseguir pensar, fantasiar e não se submeter a atuações, né, a agressões de fato, mesmo com o sadismo, mesmo com o masoquismo, mesmo com todas as outras partes problemáticas da sexualidade infantil que a Vanessa estava lembrando agora há pouco, né? É muito problemático ser uma pessoa, enfim, né? Acho que isso que E ser uma pessoa na civilização, mais ainda. é complicado. Mas é que o reservatório, tanto da bondade quanto da maldade, Bom, está na sexualidade infantil, né? Que foi o que eu Isso. estava trazendo você tem alguma poeticamente poesia? com o Hilke. É isso, né? Handmaid's Tale é tão tipo, Nossa, vá! não. Não temos. Mas então tá bom, gente. Então vamos ficar por aqui e voltamos na semana que vem. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Vocês acompanham Sigam, E, sigam a e gente falem pra no gente arroba se lá foi fora legal ver a nossa cast. cara enquanto a gente fala aqui. A gente vai gravar e editar o episódio normal, mas também aí vocês acompanham a gente por aqui. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa noite, Fecha. todo Tchau, mundo. tchau.